Meu nome é Angélica Salles Rocha Coutinho, tenho 35 anos e sou advogada militante na comarca de Itaúna, Minas Gerais. Na qualidade de advogada, como defensora dos direitos humanos, entendo que a redução da maioridade penal não é constitucional no nosso ordenamento jurídico, conforme o nosso ordenamento jurídico brasileiro. Primeiramente, porque a Convenção Americana de Direitos Humanos tem como uma garantia expressa na própria convenção, tendo como a maioridade penal, como por exemplo, 18 anos para cima. No Brasil, entendo também ser cláusula pétrea a maioridade penal, tendo como faixa etária 18 anos. Portanto, não é cabível, no meu entendimento, a redução para baixo de 18 anos, o que irá ferir a dignidade da pessoa humana, os direitos sociais, e também por não ser uma política que vá surtir efeitos na prática perante a sociedade. Não irá surtir efeitos quanto à melhora da qualidade de vida da população e também porque entendo que o governo deve proporcionar saúde, educação e moradia para a população no intuito de reduzir a violência e a desigualdade social. Muito obrigada. Oi, sou Letícia Salles, tenho 18 anos, sou estudante e sou contra a redução da maioridade penal. Diversos motivos me levam a tomar esse posicionamento. E é muito difícil falar sobre esse assunto porque é muito mais complexo do que se pensa, né? Mas eu acredito que reduzir a maioridade penal não é a solução. Pelo contrário, ela pode maximizar alguns problemas sociais. Não resolveria nenhum problema, apenas poderia causar alguns, como o fato do elevado índice de reincidência nas prisões, que é de 70%. Julgar esses jovens já nesses presídios, com uma alta taxa de reincidência, poderia agravar a situação, uma vez que um dia esses jovens irão sair da cadeia, afinal não existe prisão perpétua no Brasil. E aí como será, né, para a sociedade? Como eles agirão? Afinal, as prisões são verdadeiras fábricas de criminalidade. Eles podem sair pior do que entraram. E acho que isso maximizaria um problema que é a criminalidade. Ele pode cometer crimes muito piores do que os que ele cometeu ao entrar. E sem falar que para o Estado é muito mais fácil prender do que educar. Eu acredito que a gente deveria investir na educação desses jovens, em medidas socioeducativas. E o ECA, ele já assegura medidas socioeducativas que seriam muito mais eficientes do que simplesmente julgar esses jovens em cadeias com uma precária infraestrutura, né? Aglomerar os jovens em espaços assim, precários, sem menor condição de desenvolvimento pessoal, né? Então, isso maximizaria esse problema de criminalidade. E, como eu disse anteriormente, o ECA ele já assegura essas medidas. São 9 anos o período de educação, né, desses jovens perante a sociedade. E acredito que já é mais... Não diria que ainda é muito eficaz, mas se aprimorasse esse lado, essas medidas socioeducativas, com certeza seria muito mais eficaz. Afinal, falta fiscalização, falta comprometimento, falta investimentos, falta tudo da parte do governo, né, para
para realmente efetivar, fazer com que dê certo essa lei da redução. Falta muita coisa, acredito que ainda não seria viável. Eu penso também que com essas medidas que o ECA toma, né, são 9 anos o período, eu acredito que seria muito eficaz do que julgar esses jovens na prisão. Sem falar que no sistema socioeducativo a taxa de incidência é inferior a 20%, já nos presídios 70%. Então dá para ter um parâmetro bom, né, da diferença que é de punição. E vale ressaltar que impunidade é muito diferente de imputabilidade. Não é que os jovens estão impunes, mas a imputabilidade, ela vai fazer com que eles compreendam melhor os atos ilícitos e aprendam a agir de acordo com esse entendimento, né? O que é 1000 vezes melhor do que simplesmente julgá-los nessas cadeias como punição, né? E enquanto a justiça do Brasil for falha, de nada vai resolver essa medida de redução. Essa é a minha opinião e eu espero ter conseguido mostrar um pouco desse ponto de vista. O ECA já assegura, né, algumas medidas eficazes, não tão eficazes ainda, mas podem ser mais, e acredito que não seja a solução julgá-los em cadeias, por enquanto. É isso. Obrigada. Obrigada. Bom dia, pessoal. Meu nome é Gabriel de Souza. Alguns de vocês devem me conhecer mais como Brildes, que é o meu apelido aqui em Itaúna. Eu sou estudante de Direito da UFMG, atualmente no segundo período, e já participei de vários grupos de estudos, inclusive muitos que falam sobre a criminalidade, e muitas vezes nós abordamos o assunto da minoridade penal neles, mesmo sem o Congresso estar pautando esse assunto. Bom, é um tema bastante polêmico, principalmente num país onde temos pessoas como Datena, Marcelo Rezende, Raquel Sherazade, ditando o que o brasileiro deve pensar, como deve se portar em sociedade. A coisa se torna ainda mais complicada quando a gente tem um Congresso extremamente conservador. É um dos congressos mais conservadores que nós tivemos em décadas, eu diria até em séculos, porque é cada lei absurda que eles estão aprovando. E, bom, entrando no assunto que é o objetivo, que é o foco daqui, sim, eu acho que a redução da minoridade penal seria mais um grande retrocesso nesse país. A gente pode primeiro desconstruir alguns argumentos de quem é a favor disso. Tá bom. Eu sei que é muito complicado você chegar para um pai de família, um sujeito trabalhador, honesto, enfim, que, por exemplo, acaba perdendo um filho, digamos, por causa de um latrocínio. Um rapaz de 16 anos acaba matando seu filho e, enfim. Sim, é difícil falar pra ele que não, o brother que acabou cometendo esse crime não vai ser punido porque a legislação no Brasil é essa e tal. Sim, é difícil, é muito complicado. Mas é certo também, e isso é muito mais que certo, é muito mais comprovado, que o sistema carcerário brasileiro, ele não consegue recuperar nem os presos comuns, tanto mais recuperar adolescentes, pessoas muito novas, que vão acabar sendo presas, e lá dentro do ambiente prisional, dentro do ambiente carcerário no qual ele vai estar inserido, ele não vai conseguir se recuperar mesmo, porque ele vai entrar, ele vai ser preso no mesmo lugar onde há pessoas que já estão há 7, 12, 20,
30 anos presas, que conhecem muito mais sobre a criminalidade, sobre a arte de fazê-la, e vão acabar atuando como uma péssima influência para esses jovens, né? A gente também pode falar certamente, seguramente, que a redução da minoridade penal nada mais é que uma medida que não chega a ser nem paliativa para a péssima educação que nós temos hoje. O foco central de quem é a favor da redução da minoridade penal é aquela história. É simples. Gente de menor cometendo crime de gente grande tem que pagar como gente grande. Ah, sim, beleza, tá jóia, mas peraí. Será que essa galera de menor que acabou cometendo, por exemplo, tráfico? Cara, eu posso afirmar seguramente, mais de 50% das prisões, caso a redução da minoridade seja concretizada, será por causa de tráfico de drogas. E aí a gente já entra na questão da legalização das drogas, pelo menos da descriminalização. A gente vê o mundo andando, evoluindo, a gente pode ver Estados Unidos, Uruguai, já manifestações a favor na Argentina, aqui na nossa América, do nosso lado, a Europa se conscientizando e nós ainda nesse atraso do caramba. E vamos querer nos atrasar ainda mais com a questão de reduzir a minoridade penal. Outro fato, a minoridade penal vai fazer com que os índices de criminalidade diminuam. Não vão. Todos os países que adotaram essa prática, os índices de criminalidade não conseguiram realmente ter uma diminuição plausível a longo prazo. A longo prazo até a coisa piorou, exatamente por causa disso. O sistema carcerário não consegue, de forma alguma, recuperar as pessoas, os delinquentes, né? Você vê o Datena, eu tenho certeza, já viu o Marcelo Rezende falando, o meliante. O sistema prisional não consegue recuperar. Eles são encaixotados pelo Estado em condições precárias, completamente precárias. Não tem chance de trabalhar, não tem chance de fazer o que eles gostam de fazer na vida, assim, de forma construtiva. Realmente não dá para se recuperar. E quando você está falando de jovens, de adolescentes, cara, pior ainda, essa galera mais nova, querendo ou não, é mais influenciável, sabe? É muito mais influenciável que alguém de 20 anos, que alguém de 30 anos. Essa galera nova é muito mais influenciável, porque elas acabaram de começar a sua vida. E aí eu entro na grande questão, o problema não é, sabe, o ponto não é, gente, vamos fazer justiça, não, o ponto não é esse, o ponto é, vamos pensar um pouquinho, vamos ver o que há por trás do que o Datena fala, do que a Raquel Sherazade fala, do que o Danilo Gentili fala, vamos lá. Por que a galera vai partir para a criminalidade? Por quê? Por quê? Cerca de apenas 0,5% dos crimes cometidos pelos jovens são crimes contra a vida. 0,5%. Chamados crimes hediondos. A maioria, tráfico, roubo, furto, enfim, é uma infinidade de crimes que estão ligados apenas à condição material da galera. Sim, tem muita gente de classe média que rouba. Lógico. Classe rica, principalmente. Com sonegação, corrupção, e blá blá blá, etc. Enfim. Mas aqueles crimes que o rapaz pega uma arma branca, uma arma de fogo, vai pra rua, passa carteira, passa celular, passa tudo. Bom, geralmente esse é um cara que tem uma renda muito baixa, se é que tem uma renda, é uma pessoa que mora em condições não muito boas, não teve a oportunidade de receber uma educação
como a maioria de vocês, inclusive o senhor, professor, teve a oportunidade de receber na sua vida. E então, sim, realmente nós devemos repensar não só essa questão da minoridade penal, mas sim repensar a forma de como estamos construindo o Brasil. Devemos repensar a prioridade que nós damos à educação. Devemos repensar a forma de como tratamos os nossos jovens negros das periferias. Por exemplo, Itaúna, acabou de sair uma pesquisa no jornal Espaço. Cerca de 20 mil habitantes, Itaúna tem 90, pouco mais de 90 mil. Cerca de 20 mil habitantes da cidade de Itaúna são pessoas carentes. Precisam, de alguma forma, da ajuda do Estado para poder viver. Então, sim, nós ainda vamos continuar tendo esses índices de criminalidade em Itaúna, principalmente por esse motivo. A galera, muitas vezes, ela está inserida num sistema de consumismo exacerbado. Só é feliz quem consome. Compre, compre, compre. Você quer ter o último celular da moda, não quer? Quem não tem? Quem não quer? A roupinha massa, aquela roupinha bacana, né? Todo mundo quer. Esse pessoal também quer. Eles acabam se sentindo excluídos dessa sociedade de consumo, essa sociedade capitalista do espetáculo, da aparência. E sim, elas vão lançar a mão dos meios que elas têm para poder conseguir se inserir nesse meio capitalista, conseguir, vamos dizer assim, viver. Já não é nem mais a questão de roubar para comer, é pior ainda, é a questão de roubar para poder ter algum capital para se inserir na vida como a maioria das pessoas estão. Então, assim, sim, precisamos investir mais na educação, sim, precisamos ter mesmo universidades com cursos menos voltados para o mercado de trabalho e de cursos que sejam um pouco mais humanistas, cursos que façam a galera repensar essa vida em sociedade que nós temos. Enfim, eu falei muita coisa, me desculpa, eu entrei em vários assuntos, mas realmente é necessário para um assunto tão complexo como é a criminalidade. Eu poderia ficar horas e horas debatendo, falando, enfim. É realmente muito complicado. Quem tiver afim de trocar uma ideia depois, eu acho muito massa, super bem-vindo. Meu Facebook tá lá, Gabriel Souza Brildes, vocês me procurem e a gente pode trocar uma ideia, tá? Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui falando com vocês e é isso. Obrigado. Oi, eu sou a Michele, eu sou educadora, trabalho com educação há mais ou menos há 15 anos. Trabalho numa instituição pública e uma instituição particular e quero apresentar essa ideia sobre a redução da maioridade penal, que eu não sou a favor. Por quê? Porque eu acredito que a educação é o recurso necessário para o resgate da pessoa que está na criminalidade. Acredito nos projetos educacionais como recurso para que essa pessoa seja resgatada. E não acredito que colocando essa pessoa na cadeia, esse menor na cadeia, vai resolver e vai ajudá-lo nesse processo de reinserção, de voltar realmente à vida social e mudar realmente de vida. Acredito realmente que o sistema PAC que temos no nosso município seja um recurso muito interessante. Realmente é um projeto, um recurso que faz com que a pessoa tenha um resgate
essa pessoa ela vai ter um trabalho, né, fora desse estabelecimento. Essa pessoa ela vai ser inserida novamente no contexto social e aos poucos ela vai realmente percebendo que mudar de vida, né, de ter realmente uma vida diferente do que ela escolheu antes, que foi a criminalidade, vai ser melhor para ela, né? O resgate desta pessoa, essa inserção social vai fazer essa pessoa realmente mudar. E isso, né, vai sendo uma bola de neve. Então, se realmente eu vou oferecendo projetos educacionais, né, para esse público que não teve realmente essa oportunidade de estudo, essa oportunidade, né, de participar de projetos de uma vida social, realmente essa pessoa que vai ter essa oportunidade nesse momento, ela vai querer mudar, ela vai querer uma vida diferente. E isso vai agregar, né, para o todo social. Então, realmente acredito que o sistema ele precisa ser mudado, ele precisa ser reformulado. Então, o resgate realmente da pessoa um dos caminhos é a educação.